Revolução Jesus chegando até você. Boa noite, Kátia. Boa noite, Adriano. E olha, o programa de hoje falando sobre vocação, e o nosso querido pai fundador diz que o chamado de Deus não se limita apenas àqueles que recebem uma vocação especial. No caso, uma vocação sacerdotal, religiosa ou até mesmo para uma vida em comunidade. Mas todos nós somos chamados à santidade e mais ainda, somos chamados a evangelizar. É isso mesmo, e esse mês de agosto é o mês das vocações. Eu tenho a minha vocação, sou chamada a viver em comunidade, aqui na comunidade Canção Nova. E você, sabe qual é a sua vocação? E hoje, para falar desse assunto, temos vários vocacionados, né? E pessoas que já deram o seu sim, aqui representando, tanto a vocação sacerdotal, mas também dentro de uma realidade de comunidade de vida, Padre Éder, da comunidade Canção Nova. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Adriano. Obrigado, Kátia. Para mim é uma alegria poder falar sobre a vocação. Eu lembro sempre de Dom Alberto. Dom Alberto falava assim, a pessoa realizada na sua vocação é capaz de fecundar qualquer vocação. É que assim seja. E aí é o encontro também de carismas e vocações. Aqui do nosso lado esquerdo, mais uma vez, para estar conosco, Padre Diogo, ele que é o Oblato Beneditino. Sua bênção e bem-vindo. Deus abençoe, Adriano. Boa noite, Kátia, a todos vocês. É sempre bom estar por aqui falando sobre vocação, sempre melhor. E para engrossar o caldo também das novas comunidades, por que não chamar essa comunidade, que é a comunidade irmã da Canção Nova? E as duas aí, olha, vão mostrando também um itinerário possível, um caminho de santidade para muitos jovens que querem se consagrar a uma comunidade de vida. Bem-vindos, missionário Shalom. É uma alegria estar aqui no Revolução Jesus e com certeza revolucionar a vida de muitos jovens que estão em busca do caminho de e para a felicidade. É verdade, é sempre muito bom estar aqui na Canção Nova e também viver essa experiência de partilha, da nossa vocação, das nossas comunidades. E agradeço a Deus também pela oportunidade de poder transbordar do Carisma Shalom aqui na Canção Nova. Legal. Eu sou muito suspeito para falar, Porque quando a gente vem aqui, a gente se sente tão próximo, Nós somos tão irmãos, que falar da vocação é falar daquilo que nos realiza, aquilo que nos faz felizes, Então é sempre muito bom estar aqui, viu? E por isso a gente já pode respirar um bom oxigênio de santidade, Vamos começar cantando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus. Sei lá. Encontrei o que tanto buscava, liberdade, segurança, amor que nunca passa. A verdade que me ultrapassa seduziu-me inteiramente. Posso não entregar, me entregar. Só teu amor me satisfaz e me faz capaz. Quero sair de mim e me encontrar em ti. Então me entrego, me lanço, me abandono em ti inteiramente, sim. Para sempre, inteiramente. Vamos buscar a vontade de Deus. Eu quero a tua vontade, Senhor. Ser livre e viver o teu amor. Eu quero a tua vontade, Senhor. Para sempre, Eu quero a tua vontade, Senhor. Ser livre e viver o teu amor. Eu quero a tua vontade, Senhor. Para sempre, Joga a mão lá em cima. Só teu amor me satisfaz e me faz capaz. Quero sair de mim e me encontrar em ti. Então me entrego, me lanço, me abandono em ti. Para sempre, inteiramente, Para sempre, inteiramente. Vamos buscar a vontade Quero de fazer Deus. tua vontade. Quero fazer tua vontade. Quero fazer tua vontade. Viver livre o teu amor. Quero tua vontade. Quero tua vontade. Quero tua vontade. Quero
tua vontade, quero tua vontade, quero tua vontade, quero tua vontade, Senhor, tua vontade, Senhor, ser livre e viver o teu amor, eu quero a tua vontade, Senhor, Para sempre, eu quero a tua vontade, Senhor, ser livre e viver o teu amor, eu quero a tua vontade, Senhor, para sempre. Missionários Shalom aqui no Revolução Jesus. E agora para falar desse tema assim que já flui, né, naturalmente da gente, que é a vocação. A gente sabe que vocação é um chamado. E muito se fala, né, desse chamado, Deus que nos chama. Mas como saber que esse chamado foi feito por Deus? Vocês passaram por isso? Por essa indecisão de, nossa, será que é Deus que está me chamando? Ou essa voz vem lá de dentro, pessoal? Não, eu quero ser isso, eu quero fugir de alguma realidade. Vocês viveram isso? Com certeza, né? Esse é um caminho de purificação que todos nós temos que viver, né? Mas o momento mais forte de ouvir se verdadeiramente é Deus que está nos falando é se colocando em oração. Um vocacionado sem vida de oração está perdido, né? Realmente ele pode confundir as vozes do mundo, as vozes interiores, com a voz de Deus. Então é muito importante se colocar em oração, porque aí não há confusão. Aquela mesma voz, eu me lembro que em dia 21 de junho de 2001, Jesus disse, você é todo meu. E essa voz nunca foi confundida no meu coração. Essa semana eu fiz 10 anos de vida consagrada. Não, assim, nunca houve uma dúvida dessa voz de Deus que me chamou. Eu sou inteiramente de Deus. É interessante também, para a gente não correr o risco, né, de chamar a nossa voz de Deus, como disse também nos nossos escritos, né? Se a gente não trilha esse caminho de oração, fica difícil. Mas é sempre bom também nesse caminho de discernimento vocacional, de discernimento da voz de Deus, a gente trilhar com uma pessoa nos ajudando, né? Com uma pessoa rezando por nós, um diretor espiritual, que vai nos ajudando nesse caminho a perceber os sinais de Deus, as marcas de Deus na nossa vida, na nossa história, que nos faz perceber e tirar toda dúvida. Não, Deus me chamou para essa vocação por causa disso, Ele colocou esse marco na minha história. E a gente vai vivendo, se a gente trilhar esse caminho também em oração com alguém nos ajudando, é quase que impossível a gente confundir essa voz, né, e fazer a escolha errada. Falar sobre chamado e resposta, né, que seria a tradução do vocare, né, do chamar, diz respeito a um diálogo, como eles falaram, justamente. Eu respondo a alguém que me questiona. Então, parte desse diálogo da necessidade de oração. Mas o mais bonito é que qualquer amizade, que quando começa, ela é singular. Não existe um exemplo. Então, a maneira que Deus começou essa relação comigo é diferente da maneira que começou com o Adriano, com a Cátia, qualquer um que está aqui. O meu foi diferente. O meu não foi de uma vez. Ele foi me conquistando aos poucos, até chegar um momento onde, opa, eu acho que ele quer algo a mais. E aí, então, na oração, eu consegui discernir esta realidade. Mas uma frase eu lembro no encontro vocacional, porque a gente vai procurando, né, vários lugares. Um padre chegou para mim e falou assim, só te falta uma coisa, faça a experiência, experimente. Se for, amém. Você fez a escolha, respondeu. Se não for, vai ser algo de maturidade que vai carregar para a sua vida. Então, é singular, é um diálogo, acima de tudo a base da oração, mas se está na dúvida, faça a experiência, né? Experimente. E aí você vai ter a certeza se é ou se não é um chamado, uma resposta, como que é isso dentro de você. Mas nunca, como o Cátia disse, uma fuga. Nunca uma fuga. Mas fazendo esse caminho, né, esse discernimento vocacional, há um momento do deixar, principalmente aqueles que precisam dar a vida inteira, né, no compromisso, numa comunidade de vida, até mesmo dentro de uma realidade de congregação, até do sacerdócio, numa diocese. Deixar,
né? E às vezes na emoção eu deixo tudo, né? Agora eu quero uma vida totalmente pobre, eu largo os meus sonhos, meus projetos, eu deixo a faculdade, eu deixo o namoro. Legal, bacana. Só que parece que esse deixar, ele fica dentro de uma caixa para algumas pessoas e que depois volta. E aí você vai pegando tudo de volta e às vezes a sua condição... E vem com mais força, né? Dentro da sua opção de vida já não bate muito. Por exemplo, eu fiz voto de pobreza e aí aquele sonho de uma Mercedes aparece. Aí eu já compro mesmo, né, o meu BMW. E assim, parece que as coisas elas vão ficando bem desconexas. Como deixar de fato e não pegar de volta? E não ser um adúltero com a sua vocação? Pergunta de universitário, essa daí. Mas a escolha pela vocação e por responder o chamado de Deus, ela precisa ser diária. É muito real aquele poema de Santa Teresinha, né, que ela diz que ela só quer viver o hoje. Porque se ela pensar no amanhã, ela tem uma angústia, né? E rezar pela amanhã, ela não consente, não passa na cabeça dela fazer isso. E é uma verdade, porque óbvio que a gente, quando vai fazendo a descoberta, né, da vocação, e a gente tem esse ímpeto para responder e deixar tudo, é isso mesmo, eu encontrei meu lugar, você é a pessoa mais feliz e realizada do mundo, e a gente quer logo fazer isso, né? Só que, com o passar do tempo, a gente vai se deparando com os desafios, com as realidades, e vai se deparando com o mundo e as fraquezas que estão dentro de nós, não estão fora, né? E a gente precisa fazer a luta e a escolha pela resposta diariamente, né? Não tem como eu planejar e projetar só para um futuro muito distante a resposta, né? Porque hoje ela já se dá. Independente de você estar no vocacional, em qualquer etapa, né, da vida vocacional, a resposta precisa ser hoje. Hoje eu tenho isso daqui, eu tenho essa circunstância, eu tenho esse desafio, e hoje eu preciso fazer a escolha pela vontade de Deus que um dia eu optei, ou eu estou optando, né, por ela. E se apesar da emoção, da empolgação, eu faço uma escolha consciente, apesar dos desafios, das renúncias, das exigências que a gente enfrenta todos os dias, vai amadurecendo também a nossa resposta, né? Eu não tenho como responder hoje como eu respondi há 10 anos atrás. Tinha toda a empolgação. Hoje também precisa ter, né? O frescor da vocação, do chamado, precisa estar vivo dentro de mim. Só que precisa é consciente, porque eu vejo diante de mim tanto as minhas fraquezas quanto as dificuldades na vida comunitária, as dificuldades de estrutura, a dificuldade de evangelizar um povo, de não ser aceito, talvez, né, no lugar que a gente está evangelizando. E isso precisa também ser alimento, ser lenha na fogueira para eu manter viva a minha resposta e a minha decisão pela escolha que eu fiz, né? Concretizar uma vocação não significa tornar anjo. Então, ou seja, eu não sou vocacionado, concretizei, quer dizer que agora eu não tenho os desejos, os sentimentos, tudo aquilo que é humano. E aí que é o bonito, como ela disse, é no dia a dia. Então, a intimidade com Deus, a relação e o amadurecimento. Porque não adianta eu querer permanecer um vocacionado sem amadurecer naquilo que são qualquer realidade, né? O ser humano é assim, eu preciso amadurecer. Você amadurece na relação, né? O Adriano, casado, amadurece na relação. A conversa do início não é mais a conversa de hoje. Por quê? Porque é o dinamismo. Se a pessoa se fosse a mesma coisa, o mesmo sentido, talvez não teria o gosto que tem. Então, é sempre essa novidade. Mas parte desta realidade. Concretizei? Sou padre. Me tornei anjo? Não, pelo contrário, né? Eu conto com a graça de Deus, da ordenação que eu recebi, para lutar com mais forças para concretizar. Mas não significa que eu não tenha erros, que eu não tenha pecado, pelo contrário, né? Isso tudo permanece dentro de mim e tenho que lutar com mais força, porque é a cada dia que isso vai aparecendo, uma novidade, e eu vou dando o sim na vocação, no chamado. Eu acho interessante isso que o padre está falando, porque a gente não pode separar a nossa humanidade da nossa vocação. Então, nós somos tentados, né? Não é porque eu dei uma resposta a Deus que eu não vou ser tentado a tomar a minha vida de volta.
Mas uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que eu faço com o que eu sinto, né? Como psicólogo eu vejo muito essa realidade também. Muitas pessoas que chegam até mim, eu estou pensando, eu tenho muitos pensamentos assim, eu me sinto assim. Eu disse, olha, mas uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que você vai escolher fazer com o que você sente. Não é porque eu sinto isso, não é porque eu estou eu fiz um voto de pobreza, obediência e castidade. O inimigo de Deus ele vai me tentar nessas 3 áreas ao longo da minha vida. A escolha que eu fiz, por mais que eu tenha os votos definitivos, eu vou continuar sendo tentado naquelas mesmas realidades. Porque como até no nosso retiro Deus falou, aquele que não é tentado é porque já se tornou amigo do demônio, né? Então nós somos tentados. A grande questão é como eu vou responder. Então deixar de me sentir tentado, talvez eu não deixe. Mas como eu vou escolher responder diante daquilo que eu penso e sinto, aí sim é uma resposta de amor concreto. A capacidade de renúncia é algo muito complicado para o ser humano, né? A gente sempre tem a sensação da perda quando a gente deixa alguma coisa. Talvez retomar sempre o primeiro amor, manter o foco em Jesus Cristo, possa ser um auxílio muito grande nessas horas de tentação, de voltar, de retomar as coisas que a gente deixou ali. É sempre bastante difícil pensar que nós estamos deixando agora e daqui a pouco temos a possibilidade de querer voltar. Porque na hora que a gente dá o passo, não passa pela nossa cabeça que lá na frente a gente vai passar por uma crise ou vai querer dar um passo atrás, né? Mas se a gente consegue ter em mente sempre o chamado primeiro, aquilo que nos motivou, aquilo pelo qual a gente renunciou, não renunciar só porque também alguém nos impôs uma renúncia. Às vezes acontece assim, eu entro numa congregação, numa comunidade de vida ou num seminário e ali a minha equipe de formação me coloca numa direção específica e eu renuncio a determinadas coisas porque entrei naquela maneira de vida. A convicção pessoal, a renúncia porque você tem consciência, saber exatamente o que e o porquê se renuncia, ajuda também depois a conseguir driblar essas ciladas do inimigo e manter-se firme na resposta vocacional que foi dada. E também tem, enquanto o padre estava falando, a gente tem a tendência de olhar para a questão, né, da perda, da renúncia que a gente fez como uma coisa negativa, né? A gente tem muita dificuldade de ver o positivo de perder. O que a gente ganha quando a gente dá, quando a gente abre mão, quando a gente renuncia, né? E a gente precisa fazer essa dinâmica de, ok, eu dei a minha vida, hoje eu estou sendo tentado a pegá-la de volta, mas o que eu ganhei quando eu dei tudo para Deus, quando eu disse sim, eu não vou voltar atrás? E fazer esse exercício também, né? De mudar o foco das renúncias e das perdas, entre aspas, né? Porque a gente ganha infinitamente mais do que a gente perde. Quando a gente muda o foco também, isso nos ajuda muito, né? Porque, não, eu abri mão disso. A gente vai, na verdade, trilhando um caminho de consciência da realidade, né? Não, eu dei tudo e eu estou sendo tentado nisso aqui. Mas o que foi que eu ganhei quando eu dei tudo e ao longo desse tempo na minha resposta? E a gente com certeza vai ver as inúmeras graças, os inúmeros benefícios que a gente vive e recebe de Deus todos os dias e que a própria vida comunitária oferece para a gente, né? De ganho, de edificação humana e espiritual. A gente tem muito mais ganho do que perca. Então, se a gente fizer também esse exercício de mudar o foco, a gente, num instante, vai... Sai daqui. Vamos em frente, que foi isso que eu decidi, é isso que eu quero, né? E como saber para qual lado seguir? Igual nós vivemos em comunidade, né? O padre também em comunidade, mas dentro da comunidade ali o sacerdócio, o senhor também. Como discernir essa vocação mais específica? Bom, falando, e aí já da especificidade do carisma que eu sou chamado, carisma Canção Nova, lógico, né? A gente sempre fala, mas Deus ele trabalha, como eu disse, no singular, com cada um. Mas não tem outro meio, é enamorar. Eu lembro que o aproximado da Canção Nova falou assim, vem, enamora a Canção Nova, né? Vai conhecendo a Canção Nova. Se você perceber que é Canção Nova, né? E nisso você vai descobrindo, né? Eu lembro que no ano de 99, quando eu comecei a trilhar uma caminhada de vocação, não era nem com relação
a comunidade Canção Nova, mas comecei a trilhar essa caminhada. Eu falei assim, para onde que eu vou? Aí eu fiz o encontro na diocese, aí falei, não, não é isso. Fiz o vocacional da diocese. Aí quando eu fiz o encontro vocacional da Canção Nova, eu falei, é isso. É isso, é esse. Aí eles falando, eu falei, o coração vai se alegrando, né? É o amor mesmo, é namorar. E aí eu fui me aproximando, falei, achei, é aqui. Então, no meu caso, se deu dessa maneira, né? Vai indo, vai experimentando até, vai namorando, né? Vai ali de longe. No caso do senhor, a Canção Nova veio antes ou depois do sacerdócio? A vocação ao sacerdócio veio primeiro. Eu já conhecia a Canção Nova, mas nunca pensei em fazer um caminho vocacional, em morar na Canção Nova. Nem sabia direito o que era a Canção Nova, o tamanho da Canção Nova, né? Isso no começo dos anos 2000. E falei, não, quero ser padre. Não sabia nem como que era isso, ser padre. Mas eu falei, é isso que Deus está me chamando para ser. E aí foi bem no mesmo tempo em que aconteceu o Congresso Eucarístico em Campinas, e a Canção Nova estava indo para lá, na cidade vizinha Paulínia, para a região metropolitana de Campinas, São Paulo, de onde eu nasci, morei a vida toda. E calhou, né? Falei, Deus é assim, né? Ele vai abrindo as portas, as janelas, os portão, o corredor, vai abrindo tudo para você entrar, só você ir no embalo. E ali então veio. Mas primeiro veio esse chamado ao sacerdócio, que não significava também que eu ia me tornar padre, porque Deus pode chamar alguém para isso, para falar, não, eu te quero. E aí você vai naquele desejo, você percebe, não, não é isso. Né? De repente, minha vocação é outra, é casar ou é ser celibatário, mas, acima de tudo, no meu caso, veio o sacerdócio primeiro. Agora, não querendo ser muito advogado do diabo, mas beleza, fiz o caminho vocacional, entrei dentro da comunidade, passei por todo o processo formativo, até fiz votos perpétuos ou definitivos, mas não é isso mais, eu vou embora. 20 anos, 15 anos de consagração, de pertença a um carisma. Será que houve um erro aí? Houve um erro divino, um erro humano. Como justificar isso? Mas não era para sempre, não era assim, até que a morte separe. Se eu comecei a namorar, então eu casei. Né? E essa pergunta volta até na primeira, né? Mas o chamado é de Deus, mas e agora, acabou? Indo embora, eu continuo com aquele carisma? São muitas perguntas, né? É interessante, hoje na comunidade, né, já com mais de 30 anos, quase 35 anos de comunidade Shalom, né, a gente vê muitos rostos voltando para a comunidade. E aí você olha para essas pessoas que estão voltando, depois de muito tempo ter deixado a vocação, ter deixado de ser comunidade de vida, de ser comunidade de aliança, você vê aquele rosto no grupo de oração. Aí você olha para aquela pessoa e diz assim, meu Deus, o amor de Deus e a escolha de Deus realmente é irrevogável. Ela não volta atrás. Né? Jesus vai buscar aonde ele estiver, porque a santidade dele está em fazer a vontade de Deus. Então Deus é determinado pela nossa santidade, é determinado por nós para nos ver felizes. E aí é uma alegria grande ver esses rostos, sabe, retornando, de pessoas que foram importantíssimas no começo da comunidade, hoje estão retornando. Né? E aí você vê anos de Deus ali batalhando pelaquela pessoa. Mas também pode ter sido um caminho de purificação. E nada acontece em vão na vida de quem ama a Deus. Se existe uma retidão e não foi o pecado que desviou você da sua vocação, e você se coloca ali diante de Deus e ali descobre um novo, como tantos santos descobriram dentro de suas congregações um novo rumo a seguir que levou tantas pessoas a descobrir um caminho novo de santidade. Então, existe também essa purificação de Deus, mas tem que sempre prestar atenção se o pecado não está no meu, porque se o pecado tiver, a confusão é grande. Padre Jonas, ele sempre fala, e é algo que está nos nossos documentos também, que às vezes Deus chama uma pessoa só para o caminho de vocacional ali, para Deus trabalhar nela naquele período. Às vezes chama ela para ficar um tempo dentro da comunidade, para trabalhar nela algo naquele tempo. Né? E depois a pessoa vai, se realiza e vive a vida, porque mudou de vida, precisou passar por aquela experiência, e às vezes sim, né, para toda a vida. Mas em todos os casos, o bonito é saber que se a pessoa se abre a Deus, ela não perde, ela ganha. Ela ganha amadurecimento, ela ganha maturidade de vida, ela ganha na vida espiritual, ela vai ganhar em todos os sentidos. Então, quando ela deixa
aquela comunidade, ou deixe aquele carisma, aquela vocação, que até então ela tinha dado um sim, e o sim dela acredito que tenha sido definitivo, quando ela deu no primeiro sim dela, porque não é uma brincadeira, então ela entrou, fez o caminho, trilhou, ela dá aquele sim definitivo, a partir daquele momento ela sempre vai estar ganhando. Se amanhã ou depois ela percebeu que não é, ela vai levar uma bagagem para a vida dela que vai ser para toda a vida. Eu acho interessante porque existe uma fase na nossa vida espiritual que a gente passa pela purificação dos sentidos. Porque inicialmente, na nossa vida espiritual, primeiro nós buscamos a Deus por nós, porque nós nos sentimos felizes, porque nós experimentamos de um amor de Deus. Então, depois nós passamos a buscar a Deus por Deus. E por fim, que é o estágio mais alto, é simplesmente buscar a Deus, sem necessariamente sentir algo, sem necessariamente ouvir. Talvez eu não escute mais a voz de Deus, talvez eu não sinta mais nada, talvez fale, por que está acontecendo? E aí eu começo a viver um momento de purificação, onde nessa noite escura que o Gustavo falava, eu vou purificando os meus sentidos, e vou buscando a Deus por Deus e não mais por mim, né? E simplesmente buscando, porque se Deus deixar de me dar respostas, esse é o nível que Deus vai me fazendo crescer, né? Se Deus deixar de me dar respostas, eu não vou mais responder também, né? Então o meu amor também vai sendo purificado. Então inicialmente eu busco a Deus por mim. Ao longo do caminho eu vou aprendendo a buscar a Deus por Deus. E chega no momento que eu simplesmente devo amar e buscar a Deus. Esse é um itinerário, né, espiritual que a gente tem que buscar. E eu tive a alegria de morar em Florianópolis com uma menina que era de uma vocação. E Deus, dentro da vocação que ela estava, ela sentiu o chamado a ser comunidade Shalom. E os formadores, isso que é louvável, os formadores dela ajudou ela a caminhar, a trilhar o caminho de direção para aquilo que Deus estava chamando. Então a sensibilidade do formador, de não prender a alma ali naquela vocação, mas deixar a alma livre para escolher. Porque realmente eu preciso deixar, não posso, como o padre dizendo, como formador ali impor, a vontade de Deus é que você permaneça aqui. Não, vamos deixar a alma alçar o livre voo, né? Se for aqui o lugar dela, é aqui que ela vai pousar e permanecer a vida toda. Se não for, deixe ela ir ser feliz, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, quando o Rafael trouxe, né? Deus nos chama, né? Tem aquele chamado e você dá uma resposta. Só que depois você tem que continuar dando essa resposta. Então, a gente não pode parar, né? E pensar assim, nossa, agora não existe mais a voz de Deus, ou eu me enganei, não era uma voz de Deus. Não, mas eu preciso dar continuamente, todos os dias, essa resposta. Porque às vezes a gente para também, né? A gente vai acumulando coisas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e falei... Aqui na comunidade de Canção Nova, a gente sempre faz o retiro da Boa Morte, né? Isso aí faz parte da nossa vivência aqui dentro. E eu falei, às vezes a gente tira tantas coisas de entulhos, às vezes é uma calça, um sapato, uma blusa, mas tem tanta coisa entulhada dentro da gente que vale muito a pena fazer um retiro da Boa Morte interiormente. Fazer um retiro da boa morte da mente, né, dos pensamentos. Então, assim, você que já está aí talvez há anos, né, na caminhada, anos em uma comunidade, que tal fazer um retiro da boa morte dentro de você? Porque você vai encontrar coisas ali, talvez, que já era para ter retirado há muito tempo. Talvez não era nem para ter vindo com você dentro da comunidade, né? Verdade. Na comunidade Shalom, a gente tem alguns retiros, né, ao longo dos anos. Ao longo do ano vocacional, aliás, do ano formativo, né? Um dos principais é a reciclagem. Todo ano, todos os membros da comunidade precisam fazer esse retiro. É um retiro de 10 dias, e tem um tema específico, né, cada ano. E ao longo dos 10 dias de retiro tem os subtemas, né? Tem um tema central e os temas que são tratados diariamente, né? Ao longo desses 10 dias. E eu já vivi essa experiência, inúmeros irmãos dentro da comunidade vivem a experiência de partilhar no último dia, olha, era a última chance que eu estava dando para Deus, para Ele resgatar minha vocação. Deus resgatou a minha vocação ao longo desses dias de retiro. Deus salvou o meu chamado, a minha resposta nesses dias de retiro, né? Não sei se é no mesmo esquema do retiro da Boa Morte, né? Mas são também meios que Deus vai nos dando para viver ao longo da nossa resposta,
da nossa vivência vocacional que vai nos salvando também, que vai sendo luz para a gente enxergar o que a gente está vivendo que não está de acordo também com o carisma, o que a gente está vivendo que está fazendo a gente fugir ao invés de ir ao encontro cada vez mais, né, de Deus por meio do carisma, do caminho que Ele nos ofereceu. E é sempre bom a gente, de tempos em tempos mesmo, rever a nossa história, né? Rever a nossa caminhada, rever a nossa resposta, rever pontos do carisma que às vezes a gente ao longo do tempo vai deixando passar, vai abrindo mão, não vai vivendo como e escolhendo aquilo como essencial da vida, né? A gente sempre precisa retomar nesse caminho. É muito importante parar para pensar nisso que a Kátia apontou, né? Às vezes, quando se chega na época dos votos, dos compromissos definitivos, tem-se a impressão que se já chegou no final do caminho. Então, eu dou a minha resposta para a vida inteira ali e vou quase que arrastando a continuidade da minha resposta vocacional. Se eu não revisito constantemente as minhas motivações iniciais, se eu não me lembro que existe um processo de relação com Deus, que é um contínuo e um crescendo, que vai me inserindo cada vez mais nessa comunhão com o Senhor, às vezes a gente vai perdendo o sentido da nossa resposta vocacional. É isso que depois vai levando a essas consequências de até deixar de viver o carisma, deixar de viver a vocação, responder de uma maneira diferente. Eu lembro um pregador que falou, né? Ele, citando o santo, ele dizia, com relação à vida espiritual, com relação à vocação, portanto, não se tem parada. Porque parar já significa andar para trás. Aí ele falava, é igual aquelas esteiras de aeroportos, só que normalmente a gente vai para frente, né? Você sobe ali e para, né? Só que na verdade você não está parado, né? A esteira está te movimentando. Então é a mesma coisa. Na vocação, assim como na vida espiritual, não se tem parada. Parar é andar, né? Regredir, é andar para trás. Então é sempre para frente, né? Sempre caminhando. Você está acompanhando Revolução Jesus especial sobre vocação neste mês. E se diante dessa partilha, né, você ficou assim, meu Deus, eu acho que eu sou Shalom. Meu Deus, eu acho que eu sou Canção Nova. Não, olhando para o padre ali, eu acho que eu sou beneditino. Então, seguinte, no próximo bloco a gente vai dar também esse pequeno caminho, né, que precisa ser feito para chegar, seja no Shalom, seja na Canção Nova ou nos beneditinos. Querendo ou não, todas as congregações e comunidades sérias têm um caminho vocacional. Quem sabe você precisa trilhar o seu. Mas daqui a pouco a gente volta dando esse segredo. E mais, entrando numa comunidade, descobrir o carisma e estado de vida vem junto, na mesma bagagem, e quando uma coisa não bate com a outra, o que faz? Vai embora? Mas é para o próximo bloco, a gente vai cantando agora. Vamos lá, uma revolução. Quantos motivos eu tenho para louvar? Quantos motivos eu tenho para louvar E exaltar o nome do Senhor. Todo meu ser quero espalhar o seu amor aonde quer que eu vá. Nada no mundo pode me parar. Jesus me alcançou, me atraiu, me libertou e me venceu. Ele me formou, me enviou E hoje vivo para celebrar o seu amor. Eu canto, eu grito e não consigo mais parar. E é forte, é vivo o seu amor nesse lugar. Eu grito e não consigo mais parar. É forte, é o seu amor neste lugar. Joga na palma da mão, revolução. Quantos motivos eu tenho para louvar? E exaltar o nome do Senhor. Com todo meu ser quero espalhar O seu amor aonde quer que eu vá. Nada no mundo pode me parar. yeah. Jesus me alcançou, me atraiu, Me libertou e me venceu. Ele me formou, me enviou. Hoje vivo para celebrar o seu amor. Eu canto, eu grito E não consigo mais
não consigo mais parar. É forte, é vivo o Seu amor nesse lugar. Mês de agosto, mês das vocações, e aqui, nesse bate-papo gostoso com a comunidade Shalom, Padre Beneditino, Padre Éder da comunidade Canção Nova, e a gente está aqui falando sobre vocação. E Padre Diogo, quando a gente pensa, né, eu quero seguir uma vocação sacerdotal, ou eu quero ir para uma comunidade, como que é esse processo de discernimento vocacional lá no Senhor? Porque aqui a gente tem o nosso vocacional. E como que é lá? Eu sou padre diocesano e oblato beneditino. Eu vivo as duas vocações, né? No nosso seminário, nós acompanhamos jovens a partir dos 12, 13 anos, com vários encontros que vão, pouco a pouco, ajudando a discernir. Na nossa diocese temos seminário menor, seminário propedêutico, seminário maior. Um caminho, um itinerário formativo, que é feito por uma equipe que vai ajudando nesse discernimento. No caso da congregação a qual estou ligado, dos beneditinos, das beneditinas, na verdade, porque eu sou oblato de uma congregação beneditina feminina, nós, oblatos, é que fazemos o trabalho vocacional. A nossa fundadora dizia que o sonho dela era que as irmãs do mosteiro fossem como as pétalas de uma única rosa, tão unidas que não pudessem existir separadas. Nós oblatos, somos o perfume desta rosa, que vamos levando o carisma beneditino por onde passamos. Só existimos porque a rosa existe, mas estamos um pouco mais distantes da roseira. E assim, no contato com os oblatos, as pessoas vão aos poucos se interessando por esta forma de vida, e nós vamos encaminhando para a experiência dentro do mosteiro, primeiro com a oração, primeiro com aquilo que fazemos, e depois para talvez trilhar um caminho vocacional lá dentro. E no Shalom, Débora, como é esse caminho vocacional? Bom, o caminho vocacional, ele às vezes se dá a pessoa fazer essa descoberta dentro do grupo de oração, ou às vezes participa de algum encontro da comunidade. Aí, como é que eu faço para conhecer mais a comunidade, né? Eu estava aqui me lembrando que tem uma jovem lá do Cabo Verde, que a gente vai abrir uma casa de missão esse ano lá, no Cabo Verde. E ela estava ela se sentia chamada a alguma vocação. Ela sabia que Deus pedia algo mais. Aí já que aqui não tem, eu vou entrar na internet e vou procurar. Aí ela saiu procurando entrou em vários sites de várias comunidades, congregações. Aí ela encontrou o do Shalom. Mandou um e-mail para o vocacional@comshalom. Já estou dando a dica para quem... Já é o e-mail do vocacional, né? isso mesmo. Vocacional@comshalom.org. E aí ela foi orientada como ela deveria proceder para fazer o vocacional à distância. E ela ficou, ao longo desse tempo, também rezando, pedindo para a comunidade ir para lá. E Deus ouviu o pedido dela, né? Aí, alguns meses atrás, alguns irmãos foram para lá acertar algumas coisas, né, com o bispo, com o padre que vai ficar nos acompanhando lá em Cabo Verde. E aí teve um momento com os jovens, e aí ela falou, né, que ela se sentiu profundamente amada por Deus, porque Deus realmente ouviu o clamor do coração dela de descobrir o lugar dela na igreja e levou a comunidade para lá, né? Mas para nós não é tão difícil assim, né? Não vai esperar a comunidade chegar, porque a comunidade Shalom tem muitos lugares aqui no Brasil. E a pessoa, a princípio, se ela não sabe o endereço da comunidade, ela pode entrar no site, tem lá onde estamos, né, e todas as nossas casas de missão, ou então ela mandar um e-mail para o vocacional, e aí ela vai ser orientada. Se for um vocacional à distância, né, que não tem um Shalom perto da casa dela, ela vai receber as formações e o acompanhamento como uma pessoa que está próximo, mas vai ser um pouco diferente, né? E o caminho vocacional, a pessoa pode ir procurar uma casa de missão, vai expressar o desejo dela, né, de conhecer mais a comunidade. Ela vai fazer um plantão vocacional com os irmãos que trabalham com vocacional dentro da comunidade. E ele sendo aceito, né, no grupo vocacional, depois de feito esse plantão,
ele vai começar mensalmente participar do grupo vocacional, recebendo as formações, conhecendo a comunidade mais de perto, vai ser convidado a se engajar num grupo de oração, a se engajar num ministério, para ela ir se identificando com a comunidade num todo, né? A maneira de rezar, de evangelizar, descobrindo, né, o carisma, as formas de vida, né, a comunidade de vida ou de aliança. Ela vai ser convidada também a fazer uma experiência vocacional, seja na comunidade de vida, e passar uns 15 dias numa casa de missão da gente, vivendo aqueles 15 dias como comunidade de vida, para ela viver o ritmo, a evangelização, se não numa célula comunitária, para viver junto com os irmãos da aliança, o ritmo de um irmão da aliança, né? Como é que ele vive a célula, como é a célula comunitária, o que os irmãos da comunidade de aliança são chamados a viver. E dentro desse caminho ele tem um acompanhador vocacional que mensalmente vai rezar junto com ele, vai ouvi-lo, vai tirar suas dúvidas, vai orientar, vai conduzindo ele nesse caminho de discernimento, vai ajudar ele a descobrir a vontade de Deus, a perceber, né, se Deus o chama a essa vocação ou não, ajudar ele a fazer esse caminho de identificação, né, de identidade, de identificação da identidade, né, com a comunidade. Legal. E na Canção Nova, Padre? Dentro da comunidade Canção Nova, o caminho se inicia oficialmente com 18 anos, porque só pode começar a trilhar o caminho com 18 anos. Por que eu digo oficialmente? Porque você pode começar a namorar antes, né? Namorar antes, né? Se aproximar antes para conhecer. Então, com 18 anos, a pessoa ela pode entrar em contato, também o e-mail vocacional@cançãonova.com, e ali, através desse primeiro contato, se ela mora perto de uma das casas de missão, das frentes de missão, pode ir também, que existe um vocacional nesta casa de missão, ela começa, então, a querer fazer. Tem uma primeira entrevista, dessa primeira entrevista é pedido que se responda um questionário, porque é necessário alguns requisitos. Por exemplo, tem que ter um tempo de experiência de vida em Cristo, né? Ah, eu converti hoje, né? Amanhã eu vou lá. Não vai conseguir sustentar depois a vocação. Então, a gente pede um tempo de experiência com Cristo, de experiência de vida mesmo, de espiritualidade. Então, essa pessoa preenchendo alguns dos requisitos, que pode ser, tá no nosso blog, né, blog.cançãonova.com/vocacional. Lá você encontra também os requisitos. A partir disso, ela começa a fazer um caminho de, no mínimo, 2 anos. Neste caminho, um encontro a cada 2 meses, praticamente, este encontro vocacional, porém, a cada mês, ela tem que responder um questionário e entrar em contato com um acompanhador, que é um membro da comunidade, e este membro, então, vai, ao longo do tempo, percebendo a maturidade da pessoa para depois entrar. O mínimo é 2 anos, né? Não tem um tempo máximo, mas também a gente não fica enrolando a pessoa, né? Faz 8 anos, 9 anos que a pessoa está no caminho vocacional, filho, né? Continua sua vida aí, porque já não dá mais, né? Então, mas, resumindo, é isso, né? Você que deseja, sente, entre em contato, vocacional@cançãonova.com, ou vai até uma das nossas frentes de missão. Mas, quer saber mais, pode acessar blog.cançãonova.com/vocacional. Lá tem os requisitos, tanto para o núcleo, que é o nosso caso, que é dedicação integral, quanto para o segundo elo, que é aqueles que vivem o carisma na realidade que hoje já está vivendo, né? Trabalho, casa, cidade e tudo mais. Mas, no primeiro bloco, o Adriano falou de estado de vida. E aí, o estado de vida? Você entra para uma comunidade, você tem aquele estado de vida, você descobre, está acoplado ali, não está? Como que funciona? E se entrou, fez o discernimento, né? É Shalom, é Canção Nova. Aí depois faz o discernimento, é o matrimônio. Mas eu defini. Mas eu não concretizei, porque não apareceu a pessoa. Não tem a pessoa. Como lidar com essa frustração? E se o estado de vida, eu percebi, é esse, mas não é aqui. Não apareceu e eu quero realizar estado de vida. Eu deixo o carisma, o que pesa mais? Carisma ou estado de vida? Outra pergunta de universitário. São muitas perguntas para uma única resposta, né? Mas é isso mesmo. Olha, o chamado
há um carisma específico, ele faz parte da minha identidade, assim como o meu estado de vida também faz parte da minha identidade. É tudo quem eu sou, né? Deus, ele inscreveu na minha identidade, como a gente costuma dizer, né, na comunidade. Eu sou a Débora, filha de Deus, Shalom, vocacionada ao matrimônio, né, no meu caso. E isso faz parte de quem eu sou. Não tem como eu ter uma competição, ou então isso é mais importante, isso é menos importante. Não, tudo isso aqui faz parte do chamado de Deus para a minha vida como um todo, né? Dentro do chamado, né, do carisma, aliás, à medida que o tempo vai passando, é óbvio que eu vou fazendo também esse discernimento do estado de vida. No caso da comunidade Shalom, e na comunidade de vida de maneira específica, né, nós somos chamados nos 2 ou 3 primeiros anos da comunidade, né, do caminho vocacional, no postulantado, discipulado de primeiro ano e de segundo, nós somos convidados a viver o tempo do celibato formativo, que não é o estado de vida do celibato, mas é um tempo para eu me dedicar exclusivamente à descoberta do carisma que eu estou querendo viver, que eu estou descobrindo, e mergulhar na experiência com Deus, né? E a partir passado esse período, eu começo a dar passos para discernir meu estado de vida. Eles não têm como brigar. Deus não quer isso de nós, né? Essa briga. Óbvio que se a gente não fizer esse caminho vocacional, esse caminho de discernimento, né, do meu estado de vida direito, às vezes a gente, como vocês estavam dizendo, e tem inúmeros irmãos na comunidade, mais mulheres do que homens, que o tempo foi passando, eu me sinto chamada ao matrimônio, mas não aparece ninguém. Elas também não são chamadas a assumir o celibato, porque não é essa a vontade de Deus para a vida dela, né? Só que é uma questão muito particular. Não tem como eu falar é assim e não é assim, porque a pedagogia de Deus com aquela pessoa é única, o caminho que Deus está fazendo com ela é único. Eu não tenho como determinar. Não, você é Shalom, você vai se casar e você tem que morrer aqui, pronto. Eu não tenho como determinar. Não tem uma coisa pronta também, não tem uma fórmula. Viva desse jeito que vai dar certo. Não tem. Só que se a nossa vida de oração ela é real, ela é concreta, óbvio que isso não elimina esses desafios naturais, né, que vão aparecer. Não tenho como negar. Eu sou chamada ao matrimônio, eu tenho, 40 anos e não apareceu ninguém. O que é que eu vou fazer? Porque eu preciso responder ao meu estado de vida. Eu vou sair para me casar? É isso mesmo que eu quero? Uma vez eu escutei uma irmã respondendo, isso me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha escutado isso, porque eu vi muita verdade no que ela respondeu, né? Que ela já tinha 40 anos, ela se sentia chamada ao estado de vida do matrimônio e até então ela não tinha arrumado ninguém, né? E ela, uma vez, numa roda de conversa, as pessoas começaram a perguntar: mas vem cá, você não se sente humilhada por isso? Você não se sente como se você não tivesse inteira, plena? Como é que você vive, né? Eu chego, meu Deus, como é que fazem uma pergunta dessa, né? Numa roda de conversa. E ela respondeu: eu prefiro ser humilhada, mas esperar a vontade de Deus, do que fazer o que eu quero e não fazer o que Deus quer. Legal. Isso, eu nunca me esqueci dessa resposta, porque ela não deu assim para também humilhar a pessoa, Sim. mas era uma convicção que tinha dentro dela, né? Não tem como a pessoa também ir tardando a resposta, aliás, a concretização, não tem como ela ficar tardando. Óbvio que no caso do matrimônio não tem como, né? A pessoa precisa esperar alguém. Mas eu acho que o pano de fundo precisa ser a decisão pela vontade de Deus, independente das circunstâncias. Sei que o senhor quer falar, padre, mas vai ter que ser bem breve. Tá, sem problema. Falei demais, não. perdão. Realmente,
é particular, é pessoal. Até mesmo porque não que seria uma via step, né? Aquele plano B que não deu A, não deu certo, eu vou para o plano B. Que existe muitos casos da pessoa vem, se descobre vocacionada a um carisma, se apaixona por alguém que está fora da comunidade e vai viver como segundo elo, como aliança. Então, ela não abandonou o carisma, né? Mas, como disse, parte desse primeiro princípio de que eu estou querendo fazer e cumprindo a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, vem isso. Cumprir a vontade de Deus, fazer o querer de Deus na minha vida. Depois vem, então, a realização, nem a realização, a concretização ou não daquilo que é o meu estado de vida. E a gente encerra esse programa dando 2 dicas para você. Uma para você rezar, cantar e até se abrir à vontade de Deus. Aqui, olha, DVD Missionário Shalom. Você pode ligar 12-3186-2600 e adquirir. E aqui também o livro do Monsenhor Jonas Abib, Vocação, um Desafio de Amor. Bom que você vai lendo e vai escutando. Quem sabe Deus vai falar com você, olha, gritando. E a gente encerra nosso programa agradecendo. Valeu, gente. A gente se encontra dia 14 de janeiro de 2017, dentro do acampamento Revolução Jesus, que vai acontecer de 11 a 15 de janeiro, né, Kátia? É isso mesmo. Obrigada, Padre Diogo, por estar aqui mais uma vez, né, no Revolução Jesus. Obrigada, Padre Éder. E o Revolução Jesus fica por aqui e até a próxima, né? E Missionários Shalom encerra pra gente. Vamos lá, mergulhar no mar do amor de Deus. Tira o pé do chão, vai! Essa chuva é pra se molhar. Espírito de Deus vem encher esse lugar. Derrama tua graça, teu amor aqui, e não seremos mais os mesmos, podemos sentir. Quem entra nessa chuva é pra se molhar. Espírito de Deus enche esse lugar. Derrama tua graça, teu amor aqui, e não seremos mais os mesmos, podemos sentir. Por onde a chuva passar, tudo vai se transformar. O que era pouco verdadeira. E cheios do teu amor celebraremos, Senhor, tua presença para sempre. Derrama tua chuva, Corrente de água viva, Derrama tua graça, vem sobre nós, Espírito de amor. derrama tua chuva, torrentes de água viva, derrama tua graça, vem sobre nós, Espírito de amor. vem sobre nós, Espírito de amor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!